Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite a todos vocês. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui com mais uma live, o nosso culto online, e estaremos aqui meditando na palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra vai chegar ao seu coração. Fique conosco até o final. A gente vai fazer orações por você, pela sua família. Nós vamos falar acerca das coisas de Deus, e eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar nesse momento da sua vida. Todos nós podemos colocar Deus dentro da nossa vida ou fora da nossa vida, não é verdade? Então, a decisão correta, inteligente, é colocar Deus dentro da nossa vida. E como fazer isso? Estaremos falando sobre isso hoje. Eu já vou começar aqui a nossa live enquanto a gente partilha o vídeo. Eu queria que você me ajudasse, que você partilhasse, enviasse para os seus amigos, para familiares seus que precisam ouvir a palavra de Deus. Você pode, por exemplo, partilhar em algum grupo que você faz parte, né? E partilhar e vamos divulgar, porque eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitas pessoas através dessa live. Vai ser uma bênção, eu não tenho dúvida disso, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui já o hino. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, vamos partilhar, pessoal. Em cada detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas amarras e deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar. Pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel. Pintou de azul O nosso lindo céu. quando o sol vai, a lua logo vem. E nos faz lembrar. E mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando. De mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando. Muito bem, gente. Boa tarde. Ele está cuidando de tudo. E ele vai cuidar de você, vai cuidar da nossa semana e vai fazer com que os nossos dias sejam dias de vitórias.
Muito boa tarde a todos vocês. Quero cumprimentar a todos que estão aí com a gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou botar aqui para não... Vamos lá. Aqui assim direitinho. Esse negócio aqui, pessoal, tem que ter um pouco de paciência, né? Muito bem, vamos lá. Graças a Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? A Ana está aqui com a gente também. Vai fazer também as orações, vai me ajudar aqui. E estamos juntos aqui com o objetivo de levar e partilhar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Ana, nos aviva, nos renova, nos fortalece e ela traz vida para o nosso coração, né? É verdade. Boa tarde a todos. Que Deus os abençoe. Boa tarde, Sr. Paulo Oliveira. Boa tarde, Isabel. Deixa-me ver quem é que está aqui. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Nicolina, Dona Alcina, Dona Teresa, boa tarde, Dona Ana Carvalho, Dona Emília, boa tarde, Humberto e Karina, boa tarde, Dona Maria Gomes, Dona Alice Teixeira, Dona Maria Fátima, Dona Noémia, Dona Adília, Dona Ana Teles e a todos vocês que estão aí, os que nós conseguimos ver e aqueles a quem nós não conseguimos ver, que Deus os abençoe muito. Esta tarde você vai ser fortalecido e você vai aprender a ter uma fé alicerçada em Deus, na palavra de Deus, e uma fé sólida que nunca será abalada por nada nem por ninguém. Aconteça o que acontecer, a sua fé, você vai receber instruções para que a sua fé se mantenha, a sua vida se mantenha firme diante de Deus e diante de todas as dificuldades da vida. Porque a fé, ela tem que estar sólida para que a gente possa vencer toda a adversidade, tudo aquilo que se levanta contra nós. Vamos falar sobre isso, fique conosco até o final, tá? Seja aí fiel até o final, fique aí até o final com a gente, porque a gente vai fazer as orações por você. Presta atenção, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o versículo do dia, né? Porque a gente vai fazer a oração, e eu perguntava hoje para as pessoas na nossa reunião pela manhã, quer ajeitar? Que eu acho que eu não consegui ajeitar assim. Eu estava falando para as pessoas hoje sobre, eu perguntei para elas o que é o Evangelho, né? O que é o Evangelho? E vieram muitas respostas. Mas o Evangelho, segundo o que está escrito na palavra, que inclusive foi o versículo do dia de hoje, o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos aqueles que creem, não é? Então, quer dizer, o Evangelho, ele representa o poder de Deus, poder para libertar o doente, o poder para salvar o perdido, a alma daquele que está perdido. Quer dizer, o poder de Deus para salvar a nossa alma, para que não venhamos perecer eternamente, mas é o poder de Deus também para nos ajudar aqui e agora. Quer dizer, porque tem muita gente agora, Ana, que está doente, que está oprimida por demônios, pessoas que não conseguem dormir de noite, pessoas que veem vultos, que ouvem vozes, pessoas que estão sendo atormentadas pelo mal, que tudo que elas fazem dá errado. A gente percebe que existe uma corrente do mal agindo na vida das pessoas. Então, quando Jesus veio pregar o Evangelho, ele veio mostrar, manifestar o poder do Pai, o poder de Deus. E o que acontecia quando Jesus estava aqui em carne e osso? Cura, milagres, libertação, multiplicação de prosperidade. Ou seja, o poder de Deus era notório. Uma pergunta para você, na vida de todos? Não. Não, mas na vida daqueles que acreditavam. Isso é muito forte. Aqueles que acreditavam recorriam a Jesus manifestando a sua fé e por isso recebiam dele aquilo que procuravam. Pois é, então é isso que tem que acontecer. Nós não estamos aqui, pessoal, para você apenas assistir uma reunião. A gente está aqui para que você venha provar do poder de Deus. E isso vai acontecer agora, aí na sua casa. Aí aonde você está, talvez você esteja assistindo a gente do hospital, talvez você esteja aí no isolamento, você está doente, você pegou o Covid-19, você está aí infectado, está se tratando. O poder de Deus vai te visitar agora, vai te alcançar agora.
e eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida. Então nós vamos determinar aqui, vamos orar por você, e depois a Ana vai estar fazendo a oração pela família. Pela família, a Ana vai estar fazendo a oração de intercessão pela família. Então vamos unir a nossa fé. Vamos unir a nossa fé. Não fica perguntando por que eu estou assim, por que isso está acontecendo, por que eu me encontro dessa forma. Perguntar por quê não vai te levar a nenhum lugar. O que você tem que fazer é crer no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a nossa alma e nos salvar de todo o mal e de todos os ataques e investidas do diabo. Tá certo? Então, você que está doente, coloca a mão aí sobre o local da enfermidade. Você que está se sentindo oprimido pelo mal, você que diz, bispo, eu tenho sido vítima de um mal, coloque a mão aí no seu coração. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Evangelho é o teu poder para salvar. Eu estendo a minha mão para os doentes. Estendo a minha mão para as pessoas que sofrem crise de ansiedade, para as pessoas que têm sofrido ataques de pânico. Estendo a minha mão para aqueles que estão deprimidos, angustiados, pessoas, meu Pai, que têm tentado se libertar do mal de todas as maneiras, usando todos os métodos e todas as estratégias, mas até hoje não foi possível. Ela segue mal, meu Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, estenda a tua mão agora, e eu ordeno a todo mal que tem agido diretamente na vida dessa pessoa, que no nome de Jesus seja repreendido agora. Eu faço, meu Pai, aquilo que o Senhor disse para fazer. O Senhor disse, em meu nome expulsarão os espíritos imundos, e eu quero dar uma ordem agora, para que agora o vírus desapareça agora, o cancro, o tumor, a diabetes, a infecção, a inflamação, a doença crônica, seja essa enfermidade, ainda que ela foi diagnosticada como doença incurável, em nome de Jesus, que o poder de Deus penetre no seu corpo, no seu sangue, no seu coração, em todo o teu corpo, e que você receba agora, em nome de Jesus, a saúde para a sua vida. Sejam todos libertos, sejam todos curados. Diga, declare aí a sua cura. Diga no nome do Senhor Jesus, que levou sobre si todas as doenças, enfermidades na cruz, eu estou curado. Declare a sua cura. Diga no nome de Jesus Cristo, aquele que disse que no nome dele os demônios seriam expulsos. Todo mal que está na minha vida é expulso agora, porque eu declaro a ação em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqui, meu Pai, todos libertos, todos abençoados e todos curados em nome de Jesus. Pense na sua família aí agora, por favor. Meu Deus, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha visitar agora o filho, a filha desta senhora. Que o Senhor venha visitar aquele que está com os pensamentos, com pensamentos de morte, com pensamentos de suicídio. Seja repreendido todos esses pensamentos. Aquele que está com a cabeça virada ao contrário, desorientado, desorganizado, deprimido, triste, angustiado. Que o Senhor visite o mais íntimo do ser desta pessoa agora, e que o Senhor venha fazer com que ele se levante, se anime, olhe em frente, veja as coisas de uma outra forma. Meu Pai, que a família, todas as pessoas destas famílias que nos ouvem e acompanham sejam abençoadas, que aqueles que estavam em trevas sejam visitados pelo Senhor agora e sejam iluminados. Seja liberta a pessoa que estava presa a um vício, do álcool, da droga, do tabaco, aonde quer que exista alguém a quem esta pessoa, que nasce agora a fé em ti dentro dos seus corações, que o Senhor venha unir as famílias desunidas, venha fazer reinar o amor onde existem brigas e ódio, que o Senhor faça haver união,
compreensão, que o Senhor faça haver partilha, que o Senhor restaure casamentos nesta hora, que o Senhor faça não existia um diálogo, o Senhor faça nascer um diálogo, que o Senhor faça, meu Pai, com que não existia um entendimento, um abrir mão de alguma coisa em prol de um casamento feliz, de uma vida feliz. Que o Senhor venha fazer isso acontecer agora. Traga prosperidade a estas famílias. Que onde existe uma pessoa doente seja curada. Meu Pai, que o Senhor faça a tua obra completa na vida das famílias, de todas as pessoas que estão unidas em fé conosco. Em nome de Jesus, seja abençoado e seja toda a sua família abençoada. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós entregamos a todos nas tuas mãos, porque nós cremos, acreditamos que o Senhor é Deus e que o Senhor age na vida daqueles que creem. Determinamos, meu Pai, que a nossa semana vai ser uma bênção. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor surpreenda essa pessoa com vitórias e com boas notícias para a glória do nosso Deus. Que todas as pessoas sejam abençoadas na saúde física e emocional. Amém. Que todos sejam abençoados na família. É o que nós determinamos aqui e agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Olha, pessoal, a gente tem certeza que Deus é com você e que Ele vai cuidar de você no nome de Jesus. Tá certo? Como que você se sente aí agora? Bem? Então, tenha fé. Deixa eu ajeitar aqui. Oh, meu Deus, aqui. Chega um pouquinho aqui assim pro lado, assim, mais pra lá, assim. Chega para um pouquinho, que isso aqui tá... Assim? É, mais pra cá. Aí eu viro pra cá. Ok. Assim, porque eu tenho mais espaço aqui. Muito bem. Vocês estão abençoados, pessoal. Tenha fé nesse Deus, porque Deus é maravilhoso. Como é que você se sente agora? Bispo, me sinto leve, me sinto livre, me sinto aliviado. É porque Jesus tocou em você. Porque a gente tem que entender, Ana, que Jesus, ele veio a este mundo, morreu por nós, ressuscitou e segue agindo, né? Claro. Ele não está morto, né? Ele não está sem fazer nada. Pelo contrário, hoje ele trabalha mais que antes, porque hoje são muito mais aqueles que creem. Exatamente. Não é verdade? Muitas mais pessoas que Muito mais... conhecem a sua palavra, que Pois já ouviram falar dos milagres que ele fez. Antes eram alguns que oravam, antes eram alguns que pediam, hoje são milhares, então hoje ele faz muito mais do que antes. Claro, com Não certeza. Mas nós sabemos que existem pessoas que não creem nisso. Aliás, nós uma vez estávamos a evangelizar uma pessoa ali ao pé do... mesmo perto do Jardim de Santa Luzia, onde nós estávamos hoje a fazer a reunião. Ah, foi. E uma senhora, nós dissemos a essa senhora que... Perguntámos-lhe se ela queria que Jesus estava vivo e ela disse que sim. E depois nós perguntámos-lhe então, e nós dissemos-lhe que então que ele estava vivo para trazer-lhe cura. E ela disse assim... Que ela estava doente, que né? ela estava doente. Pois é. E ela disse assim, não, ele já não pode. Ele já não pode. Eu perguntei por quê, né? Por que não... Não, mas ele já não está aqui. Sim, é porque ele está morto na cruz. Então, quando nós não temos esse entendimento, a nossa fé fica morta. Mas a partir do momento em que nós entendemos que ele está vivo, a nossa fé tem que estar viva para buscar nele tudo aquilo que precisamos. E pode ter certeza que tudo aquilo que a gente precisa, ele vai dar. Inclusive agora, pessoal, antes de ler a Bíblia, você pode até deixar aberto no livro de Mateus, no capítulo 7, e vamos ler a partir do versículo 21, tá bom? Mas eu queria fazer uma oração em favor de todos aqueles que creem que Deus também pode prosperar, claro, né? Você que diz, bispo, eu preciso de uma resposta essa semana, eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus me abençoe. Você que diz assim, eu acredito que Deus, ele pode me prosperar. Então nós vamos honrar a Deus agora com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, vamos apresentar o nosso dízimo a Deus, né? O nosso dízimo, a nossa oferta voluntária, e nós fazemos isso aos domingos,
nós ensinamos as pessoas a honrarem a Deus com dízimos e ofertas. Porque, como está escrito aqui, o dízimo é uma semente e a nossa oferta é uma semente. O dízimo sempre vai ser a 10ª parte de tudo aquilo que passa nas nossas mãos, que nós separamos com temor e devolvemos para Deus. A oferta é sempre aquilo que nasce de mim de uma forma voluntária. Quer dizer, que é também chamada contribuição. Então, quando nós, pessoal, quando nós honramos a Deus com as nossas ofertas voluntárias e com os nossos dízimos, tudo isso de uma forma voluntária, Deus, ele conhece as nossas necessidades financeiras. E Deus, ele abençoa quando nós clamamos a ele. Então, Jesus disse assim, aquele que dá, recebe. E ele chegou a dizer assim, Ana, mais bem-aventurado é aquele que dá que propriamente aquele que recebe. Por que ele falou isso? Quando nós damos e fazemos para Deus de coração, então Deus, ele também retribui muito mais daquilo do que a gente está fazendo. Essa é a verdade. Então, se você quiser agora, você diz assim, bispo, eu quero dar minha oferta, mas online, como é que eu posso dar a minha oferta de uma forma online? Né? Como é que eu posso fazer isso? Existem 2 maneiras de você fazer isso, tá? Até mesmo 3 maneiras, né? Você pode fazer a gente vai fazer a oração. Você vai pensar aí numa oferta que você quer oferecer para Deus, tá? Muito bem, a gente vai orar por você. Vamos orar por todos, ainda que você não tenha nada para oferecer. Depois da oração, que a gente fizer a oração, você pode fazer a sua oferta por MBWay, que é um envio que as pessoas fazem, tá? Através de um número de telefone que a gente vai colocar aí nos comentários. Essa é a primeira opção. Segunda, você pode fazer uma transferência bancária diretamente para a conta da igreja, que a Igreja Cristã Nosso Rei tem uma conta, você pode fazer a sua oferta depositando na conta da igreja. E terceiro, você pode aí a sua oferta, guardar com você e durante essa semana, quando você sair, você ir no banco ou no multibanco e fazer o depósito na conta da igreja. Quer dizer, é simples. As pessoas que nos têm ajudado e que têm honrado a Deus dessa forma que a gente está ensinando, pessoal, elas têm feito dessa maneira. E eu tenho certeza que Deus não vai permitir que nada venha a faltar para você. Tá bom? Então eu e a Ana, a gente vai dar a mão aqui, vamos dar as mãos e vamos orar pela sua vida econômica. Eu acredito de todo o meu coração que quando nós voluntariamente honramos a Deus com as nossas ofertas e também temos o temor de separar os nossos dízimos, Deus abençoe. Você pode... Tem gente que vai falar, isso aí não se faz, eu vou dar o meu dinheiro para a igreja, os pastores são isso, são aquilo. Meu amigo, eu acredito, eu faço isso. Eu acredito que o dízimo e a oferta é uma semente. E por isso eu pratico isso. Antes de falar para você fazer, nós fazemos. E graças a Deus, Deus abençoa o nosso trabalho. Deus tem cuidado de nós. E é isso que a gente tem feito. Nós estamos buscando o lugar estamos na semana aí lutando para encontrar o lugar para abrir a igreja aqui na Ilha da Madeira. Vamos dar espaço, né? A gente estava fazendo a reunião na sala de conferência do Hotel Orquídea e pagávamos ali um valor por mês naquela sala de conferência. Mas vamos dar o nosso passo agora. Então, se você diz, bispo, eu quero honrar, eu quero fazer parte disso, que a minha oferta é generosa e que os meus dízimos sejam para a obra de Deus. Pode ter certeza que você vai ver muito em breve as portas da Igreja Cristã Nosso Rei abrindo aqui na Ilha da Madeira e, consequentemente, depois aí no lugar onde o Espírito Santo mostrar, tá bom? E você patrocina também esse trabalho online, porque nós já colocamos anúncios, né, Ana? Propagandas. Tudo que nós fazemos, o equipamento que nós usamos, tudo isso é patrocinado com as suas contribuições. É isso aí, pessoal. Vamos orar então. Você crê que Deus pode prosperar você? Então apresente aí, coloca aí a sua oferta no seu coração. Ou se você não tem nada para oferecer, bispo, eu não tenho nada. Muito bem, você não tem nada hoje, mas você vai ter
porque Deus é fiel. Meu Deus, em nome de Jesus, atende o clamor das pessoas que estão em dificuldades econômicas. E atende o clamor daqueles que estão investindo, daqueles que estão trabalhando, daqueles que precisam fechar um negócio, ter uma resposta essa semana. Atende o clamor daquele que está desempregado. Mostra para essa pessoa que quando ela te honra, quando ela é fiel a ti, quando ela toma uma atitude, planta uma semente, seja os seus dízimos ou ofertas, ou quando ela começa a crer em ti, ainda que ela não tenha nada para oferecer, mas ela crê no teu nome, mostra para ela, meu Pai, o teu poder. Em nome de Jesus, quantas pessoas, meu Deus, têm sido abençoadas, porque de uma forma voluntária e de todo o coração te honram. Então, meu Pai, que essa decisão de te honrar, de manifestar a sua fé, de plantar essa semente diante de ti, venha trazer vida e vida com abundância para essa pessoa. O Senhor disse, meu Pai, o Senhor prometeu que abriria portas, que mostraria o seu bom tesouro. Então, meu Pai, abre as portas, prospere essas pessoas, abençoa a vida delas de maneira que não falte nada. Meu Deus, as pessoas estão falando de uma crise, tem gente preocupada, pessoas que estão perdendo a noite de sono, meu Deus, por causa de pensamentos negativos em relação à vida econômica. Mas aqueles que te honram, aqueles que semeiam sob a tua palavra, como Pedro disse ao Senhor: Senhor, nós trabalhamos toda noite, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele obedeceu a tua palavra, lançou a rede, e a rede veio cheia de peixes, meu Pai. Então é isso que vai acontecer. O trabalho dessa pessoa vai trazer abundância para ela, vai trazer riqueza, prosperidade. Em nome de Jesus, eu não quero, meu Pai, olhar para a crise, olhar para o que está acontecendo, mas nós estamos olhando para aquilo que o Senhor tem para aqueles que te honram e que te obedecem. Oro por todos os dizimistas, oro por todos os ofertantes, oro por essa pessoa que não tem nada para te oferecer, que está, meu Pai, economicamente falando, falida, talvez sem nada, mas o Senhor é Deus especialista em pegar aqueles que não têm nada e levantar a vida deles. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida econômica, que o Espírito do nosso Deus prospere você de tal maneira que o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Seja você uma bênção, seja o seu trabalho abençoado, e tudo que você fizer, que seja uma bênção para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, diga comigo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Assim eu creio e assim será. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso? Pode, fica à vontade. Quero só dizer uma coisa a vocês. Se existe alguém aqui que nos acompanha agora e que, porventura, esteja a passar por uma grande dificuldade devido a esta situação, ou porque ficou sem trabalho, ou porque ficou sem comida para comer, alguma coisa, se precisar de alguma ajuda urgente que esteja ao nosso alcance ajudar, vocês podem entrar em contacto connosco. As pessoas que são daqui da Madeira, por exemplo, sabem desde o início, desde que nós começamos este trabalho, que já aconteceu algumas pessoas passarem por essa situação e nós prestamos essa ajuda dentro das nossas condições e possibilidades. Se você, por acaso, estavas a orar pela situação da crise, e sabemos que às vezes isso pode alcançar algum de vocês, entre em contacto connosco no privado, dentro daquilo que nós pudermos, também estamos disponíveis para prestar essa ajuda. Com certeza. Agora vamos cuidar da sua alma, tá bom, pessoal? Vamos cuidar da sua alma, vamos cuidar da nossa fé, vamos fortalecer o nosso espírito. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Vou escrever aqui. Escreve aí, Mateus 7, versículo 21. Graças a Deus, né, Isabel? Graças a Deus, dona Alice. Deus abençoe. E o pessoal do continente, pessoal, nós
A gente sabe que a gente tinha um evento para fazer no Porto, lembra, Ana? E nós tivemos que cancelar o evento devido à situação que vocês sabem, né? Até pedimos desculpa na época e tudo isso, mas foi o que o Espírito Santo deu a direção para fazer. Mas nós vamos esperar a coisa organizar, vamos esperar também os hotéis voltarem a funcionar normalmente. Temos a sala marcada, né? Posso dizer que temos um dia já separado na sala, provisoriamente. A gente vai ver se realmente vai encaixar esse dia aí no Porto, no Hotel Toela, mas a gente não sabe ainda. Se vai poder sair da Madeira nessa data, então a gente entrar no Porto. Vamos aguardar. É importante dizer que a sala está paga, né? A sala está paga. Guardada. Está guardada e a gente está esperando só as coisas acalmarem para a gente marcar a reunião. Tá bom, pessoal? E um detalhe, é muito importante a gente deixar isso bem claro. Não tenhamos medo de fazer as nossas coisas. Quando você lê a palavra de Deus, pessoal, quando você começa a se voltar para Deus, você sabia que você começa a ser mais corajoso? Você sabia que você começa a ser mais valente? E você começa a crer que o Senhor é quem te guarda. Como está escrito, o Senhor é quem me guarda, né? É minha sombra à direita. Ele guarda a minha alma, me protege contra o mal. Então Deus, ele nos guarda, ele nos protege. Claro que devemos tomar precauções, cuidados, etc. e tal. Mas eu não vou ficar com medo ou ficar maniado. Tem gente que está maniada, tá? Tem pessoas que estão já com manias. Então a gente tem que ter cuidado para não entrar num desequilíbrio emocional, né, Ana? Claro. Você é psicólogo, você sabe melhor do que eu disso. Tem muita gente que está aí maniada e emocionalmente preocupada, pessoa que dentro de casa está lavando a mão 50 vezes no mesmo dia, sem sair para lugar nenhum. Exatamente. Tem gente, a mão tá quase desaparecendo, né? De tanto lavar. Então a gente tem que ter essa consciência e não estar com medo, pessoal. Você não deve ter medo. Primeiro, é importante nós falarmos sobre isso. Por favor. Você não deve ter medo. Primeiro, porque aquilo que nós mais tememos, como tu estavas a dizer, já nem esqueci se foi. O que eu mais temia me sobreveio. Foi na live de sexta-feira, eu acho. Aquilo que nós tememos nos sobrevém, assim diz a Bíblia. Mas segundo, porque nós precisamos de tudo em equilíbrio. Aquilo que nós fazemos com falta de equilíbrio traz-nos problemas. Se nós tivermos, por exemplo, houve um período de quarentena em que nós tivemos que ficar mais resguardados em casa. Ainda que não é bom ficar tantos dias metidos em casa e ainda que existem casas com mais condições do que outras para as pessoas estarem em casa. Você precisa de entender que estar em casa é importante para se resguardar, mas se você não sair à rua, você também não tem defesas nenhumas. Se você depois tiver muito tempo em casa e não for saindo à rua, você vai ficar sem defesas e quando sair vai ficar doente mais facilmente. Se você está sempre a lavar as mãos constantemente, é importante você lavar as mãos quando entra, quando sai, é importante você desinfetar as coisas quando traz do supermercado. Claro. Mas como nós fazemos. Como nós fazemos. Claro. Mas se você está sistematicamente neste processo, você vai acabar até tendo problemas na pele. E não é só isso. As suas mãos precisam destas defesas e precisam de estar em contacto com as superfícies, com as coisas. Dentro da sua casa, se a sua casa está limpa, você não precisa estar a fazer isto a toda a hora. Portanto, você deve ter alguns cuidados. Se calhar deixar os sapatos fora, deixar os sapatos à entrada, nós já fazíamos isso antes, você pode fazer isso, mas não ficar com medo de sair de casa por trazer alguma coisa má. Tudo é importante em equilíbrio, seja responsável, cuide-se, mas ande sem medo, porque isso vai fazer bem à sua saúde física e à sua saúde emocional. Ah, mas eu vou confiar em quem? Em Deus. Você confia em Deus. Em Deus. Vai fazer as suas coisas e confia em Deus. Nós estamos a falar sobre isto. Nós temos atendido pessoas ultimamente. Eu já regressei ao trabalho e nós vemos pessoas frágeis, com a saúde já fragilizada, até jovens, com a saúde fragilizada.
Até crianças, né? Porque ficaram muito tempo fechadas e agora saem à rua e facilmente ficam resfriadas ou com gripe, ou pessoas que ficaram depressivas, ansiosas, agressivas. Exatamente, muito zangadas, rabugentas, com o humor alterado, e nós não queremos que isso lhe aconteça, tá? Isso não é um problema espiritual, isso é um problema que tem a ver com a falta de contacto com a natureza e com as situações do dia a dia. Seja cuidadoso, ande sem medo e seja equilibrado, responsável, e Deus vai cuidar de si. Claro, cada país tem a sua... Tá no seu no nível. seu nível. Você tem que ver de acordo com... Por exemplo, se tem aí você está num país que tá sinal vermelho, está num toque que tem até horário para sair, né? Você vai respeitar. Mas dentro, você tem que procurar ser equilibrado dentro das normas que da sua existem, realidade, tá bem? sua realidade. Só uma dica para vocês, porque nós queremos que vocês estejam bem num todo e sabemos que a vossa saúde espiritual também depende da vossa saúde física, claro, emocional e psicológica, tá bem? Então vamos lá. Mateus 7, 21. Deixa eu só fazer uma introdução aqui. Preste atenção, pessoal. No mundo, por exemplo, existem dois sistemas, existem duas correntes, né? Pensa comigo isso. A corrente do reino de Deus, aonde estão os cristãos, os filhos de Deus, Jesus, o Espírito Santo, a fé, a corrente do reino de Deus, né? O sistema do reino de Deus. E existe também nesse mundo o sistema das trevas, que estão os incrédulos, os ímpios, os falsos cristãos, os profetas do caos, né? Os profetas que falam mais de desgraça do que propriamente do Senhor Jesus. Muito bem. Existe uma corrente, o sistema do reino das trevas. Ou seja, dois reinos estão nesse mundo. O reino de Deus, né? O reino de Deus numa direção e o reino das trevas numa outra direção. Reinos que vão em direções contrárias. Muito bem. Por exemplo, existem coisas, eu perguntei para as pessoas hoje assim, vem cá, quem foi que criou o coronavírus? Foi Deus? Todo mundo ficou olhando assim. Quer dizer, quem é que cria esses problemas? Quando acontece uma coisa assim que alcança um monte de gente, será que foi Deus punindo as pessoas? Será que foi Deus castigando as pessoas? Será que é Deus que está julgando os homens e está matando os homens? Porque tem muita gente assim, tá vendo? É a trombeta, é não sei o quê, é o selo, a abertura, não sei o quê. E ficam anunciando um montão de coisas que as pessoas ficam aterrorizadas. Ora, mas está escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para, no caso, morrer por nós, para que todo aquele que viesse a crer nele não perecesse, não morresse, mas que tivesse a vida eterna. Então a gente vê que existe uma corrente no mundo levando as pessoas a darem ouvidos para uma mentira. Ah, mas Jesus falou que ia acontecer. Realmente, Jesus falou. Jesus falou que no mundo iria haver pestes, terremotos, fome, epidemias. Ele falou isso. Mas ele não falou que ia ser ele que ia fazer aquilo. Falou que ia acontecer. É como, por exemplo, Ana, Jesus estava ali no barco com os discípulos. Jesus estava dormindo. Se levantou uma grande tempestade. Quem foi que levantou essa tempestade? Foi Deus. Então Deus queria afundar o barco que Jesus estava? Foi Deus, então. Então eu não posso, por exemplo, pensar que a gente vive num mundo onde só Deus existe. Não, nós vivemos numa realidade que existe o reino de Deus, mas que existe o reino das trevas.
E os demônios hoje estão trabalhando para matar, para roubar e para destruir. Então Deus não quer, por exemplo, Deus não quer punir ninguém, Deus não quer castigar ninguém, Deus não quer, por exemplo, destruir ninguém. Como a gente falava hoje, é da vontade de Deus, e seria da vontade de Deus que todo ser humano fosse salvo. Exatamente. Que todas as pessoas entrassem na corrente do reino de Deus e caminhassem rumo à porta estreita, né? O caminho apertar, a porta que é estreita, o caminho que é apertado e que recebessem a salvação. Mas o que acontece? Nem todos estão dispostos a fazer uma coisa, que é a vontade do Pai, né? Então, aqueles que estão na corrente do reino de Deus são aqueles que estão fazendo a vontade do Pai. E aqueles que estão na corrente das trevas são aqueles que não creem em Deus, mas são aqueles que às vezes falam que creem em Deus, mas têm atitudes, comportamentos, estão alimentando um pensamento que não tem nada a ver com as coisas de Deus, e sobre isso vamos falar. Exatamente. Não é isso, Ana? Exatamente. Nós temos que observar qual é o nosso comportamento, qual tem sido e qual vai sendo diariamente o nosso comportamento, para que nós andemos no reino que nós queremos andar. Claro. Então diz assim a Bíblia: Jesus ensina sobre construir um sólido alicerce. Versículo 21. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a primeira coisa que Jesus falou foi o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A vontade de Deus era que todos entrassem no reino dos céus, era que todos recebessem a salvação eterna. Mas apenas vão entrar no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai, a vontade do Pai que está nos céus. E diz assim, vamos lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só que forte. Isso aqui, pessoal, nesse universo de pessoas aqui, está incluindo todos. Todos aqueles que um dia tiveram o conhecimento de Deus. Isso aqui inclui as pessoas que passaram pelo universo cristão. Pastores, diáconos, obreiros, membros, esposas de pastores, todo mundo, né? Todo mundo aqui. Muito bem. Jesus falou assim: nem todos aqueles que me chamam de Senhor vão entrar no reino dos céus. Porque nem todo mundo, um exemplo, nem todo mundo que tem o título de pastor, nem toda a igreja que tinha lá o meu nome estava comigo. Por exemplo, existem pastores que são de Deus e pastores que não são. Existem membros que são de Deus, cristãos, vou mudar aqui a palavra. Existem cristãos que são verdadeiros e existem cristãos de nome, aqueles que têm o título de cristão, aquele que bate no peito e diz: eu sou cristão, eu sou de Deus, mas eles claramente não fazem a vontade do Pai e sabem disso. Essa é a verdade, porque nós sabemos o que fazemos. Eu sei se eu estou ou não fazendo a vontade de Deus. Exatamente. Fazendo a vontade de Deus. Então Jesus estava falando assim: olha, tem muita gente que me chama de Senhor, mas não está no sistema do reino de Deus. Não está na corrente, no caminho que leva ao reino de Deus. Pelo contrário, pessoas que estão caminhando na corrente do reino das trevas, elas deveriam estar comigo, crendo em mim, orando, jejuando, lendo a Bíblia,
renunciando, dizendo não para o pecado, mas elas estão fazendo a sua própria vontade. Pessoas, aí isso entra, vamos agora detalhar, isso entra, pessoas que se dizem de Deus, mas que não estão fazendo a vontade de Deus, no universo da igreja, pastores, obreiros, diáconos, membros, isso entra igrejas que ensinam falsas doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, porque, por exemplo, Deus inspira os seus filhos a obedecerem a sua palavra, e o diabo também inspira os seus filhos para fazerem coisas que não tem nada a ver com Deus. Por que então Jesus falou, pessoal, se estamos aqui errados no que estamos falando, quem é que chama Jesus de Senhor? Não é o incrédulo, porque o incrédulo não quer nem saber de Deus. Não é aquele que está lá fora, mas são aqueles que estão sob uma religião que falam de Deus, cuja doutrina não tem nada de acordo com a vontade do Pai, cujo ensino não tem nada a ver com a vontade de Deus. Isso é forte, por isso que está escrito assim o título dessa palavra. Jesus ensina como construir em um sólido alicerce. Ou seja, nós somos uma obra em construção. Eu falava para as pessoas que nós não podemos depender do pastor, não podemos depender da instituição, da doutrina da instituição. Nós temos que depender de Deus. Nessa quarentena, quantas pessoas ficaram sem ir à igreja? Ficaram sem ir ao espaço físico à igreja, não é verdade? Se sentiram desamparadas, desanimadas, entraram em depressão, perdidas, sem fé, sem uma direção, sem força, por não ter a sua própria fé individual, a iniciativa de orar a Deus com as suas próprias palavras, de ler a Bíblia e se alimentar espiritualmente através da sua própria meditação, ela própria cantar louvores, buscar a presença de Deus na sua casa, fazer tudo aquilo que pode fazer na igreja, mas que também pode fazer na sua própria casa, sozinha, com uma fé independente e individual. Porque às vezes a pessoa só lê a Bíblia quando vai na igreja, ou você só ora quando participa com a gente aqui na live. Você só lê a Bíblia quando, às vezes, pessoal, você tem que ver, porque se você é aquela pessoa que você só lê, essa vida não está sendo bem alicerçada. Por quê? Porque você só está construindo uma coisa apenas dependendo de nós. E não é esse o objetivo. A gente está aqui para fortalecer um ao outro, mas todos nós temos que ter uma fé individual. Vai que acaba todas as igrejas. Vai que manda fechar todos os espaços. Pode fechar o que for, mas a minha vida com Deus, eu tenho. A minha comunhão com Deus, eu tenho. Exatamente. Eu tenho vida com Deus, eu tenho comunhão com Deus. A minha fé não está na fé do pastor, não está na fé de uma instituição. Até mesmo a nossa igreja é uma instituição. A Igreja Cristã Nosso Rei é uma instituição. Mas nós sempre procuramos levar a palavra de Deus para as pessoas de uma forma mais simples possível, para que as pessoas venham realmente aprender aquilo que Jesus ensinou. E Jesus está dizendo hoje o seguinte, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque nem todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Praticam a palavra de Deus. Aí a gente vai ler mais para baixo, vamos lá. E então lhes direi abertamente, Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, aqueles que decidiram na sua vida viver no engano, viver fazendo a sua própria vontade ou a vontade do diabo, essas pessoas vão ouvir de Deus: apartai-vos de mim.
Ah, mas em teu nome eu expulsei demônios. Pois é, você usou o meu nome, mas você não me deu a sua vida. Nunca vos Pô, conheci. isso é forte. Isso é forte. Não, mas eu dei ofertas. Inclusive, eu ajudei a abrir lá o trabalho da Igreja Cristã Nosso Rei. Eu dei uma oferta muito generosa. Muito bem, você deu uma oferta. Você até ajudou no trabalho. Mas você não se preocupou em entregar sua vida para mim. Não, mas eu fui curado. Eu usei minha fé, eu recebi uma bênção. Pois é, eu conheci a pastora Ana. Eu conheci o bispo Rodrigo. Falei com ele. Pois é. Você conheceu o bispo Rodrigo. Você conheceu a pastora Ana. Mas você não me conheceu. Você não se preocupou em me agradar. Como a gente falou na sexta-feira. Deus sai em defesa daqueles que procuram dar prazer a Ele. Deus, Ele sente prazer em nós. Você viu que a gente falou sexta-feira? Que quando Deus sente prazer em nós, para nos salvar, para nos abençoar e para cuidar da nossa alma, Ele move céus e terra. Ele vem voando nas asas de um querubim. Para nos ajudar. Mas quando a pessoa, Ana, ela decide, dentro do coração dela, não fazer a vontade do Pai, infelizmente, muitos vão escutar nesse dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eu não conheço vocês. As pessoas... Ah, mas mas ninguém decide praticar a iniquidade. Praticar a iniquidade não é você dizer: ah, a partir de hoje eu vou praticar a iniquidade. Ninguém fala isso, né? Claro que não. Praticar a iniquidade é fazer sistematicamente aquilo que é errado, sabendo que é errado e continuando a fazer. É a falta do arrependimento. Que é errado. Exatamente, e não se arrepender disso. E Deus, novamente, nós vamos salientar que Deus não tem prazer em que ninguém se perca. Pelo contrário, Ele entregou o seu Filho. Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É forte. Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu isso aí, filho. sabe? Deus amou tanto as pessoas da terra, de tal maneira, ou seja, de uma forma tão grande, que Ele entregou o seu Filho unigênito, né? Ou seja, Ele deu Jesus para que eu e você sejamos salvos. Então, agora, quem tem que tomar a decisão é você. Deus não é um garoto, Deus não é um menino para a gente estar brincando com Ele. Deus é coisa séria. E nós temos que tomar a decisão. Ele é Senhor, né? Exatamente. Mas muitos, por isso que eu tenho que ver. Por exemplo, eu tenho que ver o que eu tenho seguido, o que eu tenho praticado. Exatamente. Se eu sou cristão, eu tenho que olhar, né? Exatamente. E Vamos lá. Detalhe, para nós passarmos à frente, quando eu leio aqui, nunca vos conheci, eu penso que para alguém nos conhecer, nós precisamos de nos dar a conhecer. E para nós nos darmos a conhecer, temos que ser sinceros com essa pessoa. Abrir o nosso coração. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas, que quando querem ajuda, as pessoas procuram porque precisam de algum tipo de ajuda. Emocional, psicológica. E a primeira coisa que ela faz, a primeira vez que ela me vê, e olhem que eu sou um simples ser humano, mas o desejo da pessoa de ser ajudada é tão grande que a primeira coisa que ela faz é contar-me exatamente aquilo que se passa com ela com a maior sinceridade possível. Coisa que ela não faz com a maior parte das pessoas. Mas que ela, por querer muito ser ajudada, ela dá-se a conhecer a mim. Então, este nunca vos conheci tem a ver com a nossa não abertura para Deus daquilo que realmente, quem nós somos, o que é que se passa connosco, porque o que Deus quer é isso, que você se abra com sinceridade e diga: eu sou esta pessoa, isto passa-se comigo. Por exemplo, eu estou triste, angustiado, perdido, desorientado, seja o que for que se passa consigo, não tenho fé, ou não tenho força, ou estou com a cabeça cheia de dúvidas, de medos, de ansiedade, ou estou fraco, me sinto envergonhado pelo que eu fiz. Exatamente, por uma situação que me aconteceu na vida, estou preso a um vício e não sei como sair dele.
eu estou com um problema muito grave na minha vida e por causa disso eu fui fazendo asneiras atrás das asneiras, coisas que eu me arrependo e não sei agora como sair disto. Então, Deus quer conhecê-lo. Abra-se, seja sincero, rasgue o seu coração. Esse é o primeiro passo. Que é a entrega, né? Exatamente. É a entrega falando a verdade. Não tentando esconder e camuflar uma pessoa que não somos. Pois é. Por isso que se a gente quer fazer a vontade do Pai, esse é o primeiro passo. Abrir o coração é isso, pessoal. Abrir o coração é isso. No versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem é aquele que faz a vontade do Pai? É aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E para praticar a palavra de Deus, eu tenho que aprender a palavra de Deus, eu tenho que me interessar por conhecê-la. Por conhecê-la. Aí diz assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso é muito forte. Quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós enfrentamos problemas na vida, dificuldades, quer seja ela familiares, econômicas, sentimentais, emocionais, dificuldades, a dificuldade que seja, financeira, o que for, quando nós estamos fazendo a vontade do Pai e estamos praticando, ouvindo e colocando em prática a palavra de Deus, então, quando vêm os problemas da vida, ninguém quer passar por problema, mas nós estamos sujeitos a passar por problemas, nós não caímos. Nós nos mantemos firmes. Por quê? Porque espiritualmente nós estamos trabalhando, construindo uma vida forte. Nós não somos cristãos de cristal. Nós somos cristãos forjados pelo fogo, meu amigo. Essa é a verdade. Nós somos cristãos forjados no fogo da palavra de Deus. Agora, se nós somos cristãos de cristal, né? De cristal, qualquer coisa você quebra. Então, quando venham os problemas, as lutas, você vai cair. Ah, não vou cair. Não adianta você falar só afirmar, não, eu não vou cair. Tudo bem, você diz, eu não vou cair, mas você está se fortalecendo? Porque logo diz aqui, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou grande a sua ruína. Tá vendo? A diferença. Então, aqueles que estão na corrente do reino de Deus estão fazendo a vontade do Pai. Aqueles que são sinceros, que dão esse primeiro passo, como a Ana explicou direitinho. Aqueles que buscam se manter na presença de Deus. A pessoa começa a ler a Bíblia, porque o primeiro passo é a gente saber qual é a vontade do Pai, né? Você começa a buscar Deus. Perfeito você não é, ninguém é. Mas nós começamos a buscar a Deus na sinceridade do coração. Então você vê que os mesmos problemas que vêm para aqueles que creem, vêm para aqueles que não creem. A diferença é que aquele que crê no Senhor Jesus, a casa não cai. Você fica firme. Deus é contigo. Aquele que não faz a vontade do Pai, que é aquele grupo de pessoas que vão até falar para Deus, Senhor, Senhor. E aí tem muita gente que faz assim, Deus não me ouve, Deus não responde a minha oração, Deus não me atende. Poxa, eu acho que Deus demora em responder aquilo que eu peço. Não é questão de Deus demorar. Você tem que ver se você, dentro do seu coração, está decidido a fazer a vontade do Pai. Exatamente. Né? Porque Deus, ele vem. Ele estende a mão e ele abençoa aqueles que creem. Deus não é tardio. Deus não é tardio em responder a ninguém. Eu estou a dizer isso, nós temos experiências
em conjunto e separadamente, dos cuidados de Deus para conosco. Pois é. E Deus não é tardio em responder ninguém. É verdade que há situações na nossa vida que que nós não temos uma resposta imediata. Não é da noite para o dia, né? Exatamente. Há Claro. situações na nossa vida que levam algum tempo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa hoje que sou muito pobre, eu não vou acordar amanhã, fiz uma oração hoje e acordo amanhã e sou super rica. São coisas que levam tempo, um processo. Não esqueçamos que estamos falando de uma construção, Exatamente. né? De uma construção que leva o seu tempo e que tem as suas fases. Exatamente. Uma obra tem as suas fases. A primeira fase, os alicerces, por aí vai. Exatamente. O Humberto está a dizer, tarda, mas não falha. Às vezes parece que Deus tarda, mas realmente Deus não falha. Mas o tardar, quando eu quero falar sobre o tardar, é que às vezes nós também, e isso já me aconteceu a mim, já deve ter acontecido contigo ou com qualquer uma das pessoas que nos ouvem, o que se passa às vezes é que nós somos também tardios para com Deus, para fazer a vontade de Deus. Exatamente. Nós às vezes, Deus já nos alertou para uma situação na nossa vida que não está bem. Deus já usou alguém para falar connosco. Deus já usou alguém para nos orientar sobre como proceder. E nós não fazemos isso. E nós não tomamos uma providência. Nós não temos essa atitude que tu disseste ainda há pouco, que é de chegar e dizer, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer o que Deus me orientou. Que é assim, né? Que é isso aqui, ó. Pois todo aquele que escuta essas minhas palavras. Então tem gente que escuta. Sim, mas tem dificuldade em colocá-las em prática. E as pratica. Quer dizer, então o colocar em prática que tem que ser, que é o segredo para ter a resposta. Exatamente. E às vezes nós padecemos, desculpem a expressão, mas é verdade, nós padecemos na nossa vida com uma situação que parece que nunca mais acaba, porque temos dificuldade em fazer aquilo que Deus nos orientou. Coragem, às vezes falta-nos coragem para tomar uma atitude, temos medo. Deus disse-nos, faz assim, mas nós temos medo. Medo de como é que a outra pessoa vai reagir, medo do que é que pode acontecer depois. Às vezes nós estamos apegados, temos um apego muito grande a alguma coisa e não nos conseguimos desapegar e por isso não conseguimos andar para a frente. Às vezes nós temos dificuldade, às vezes é preciso conversar com alguém para resolver uma situação e nós temos medo de falar com aquela pessoa, expor o seu pensamento. Vocês estão a entender? Então, Deus às vezes parece que Deus tarda, mas não é que Deus tarda. Às vezes também nós somos tardios porque temos as nossas dificuldades. Se você sente dificuldades em fazer alguma destas coisas que nós estamos aqui a dizer, ou outras coisas, chegue diante de Deus e dê-se a conhecer. E peça ajuda. A coragem que lhe falta, a força que lhe falta, e vá e faça o que tem que fazer. Eu costumo dizer que, mesmo a chorar, eu vou e faço. É preciso fazer. Nós temos que, se eu preciso de fazer uma coisa, mas eu estou triste, estou angustiada, é melhor ir a chorar e fazer do que ficar ali quer dizer, com medo naquele impasse e não ter uma reação e nunca conseguir chegar lá. Então, peça ajuda a Deus e vá e faça o que é necessário e Deus vai ajudá-lo e trazer uma resposta muito mais rápida. Talvez fazendo isso hoje, fazendo essa oração hoje e tendo uma atitude hoje ou amanhã, você vai ter uma resposta que não tinha há um mês ou 2 ou 3 ou 1 ano. 10 anos. Você entende? Pois é. E é isso, pessoal, que a gente tem que guardar no coração. Só para recapitular, a vida com Deus ela tem que ser construída, ela tem que ser trabalhada, não é isso, Ana? Exatamente. Tem que ser trabalhada. Nós não podemos, aqui tem um alerta de Jesus, não podemos fazer parte daquele grupo de pessoas que estão na corrente do engano, ou seja, que estão aí com a fachada de cristão, mas não são cristãos. E muitas pessoas infelizmente vão saber disso só no dia em que ouvir a voz de Deus dizendo isso aí. Exato. Então a gente tem que trabalhar agora. Ser
fazer uma introspectiva, olhar para dentro de nós e ver realmente como estamos diante de Deus. Muito bem. E a questão do ouvir e do praticar a palavra de Deus. A gente falou aqui muitas coisas, eu tenho certeza que de tudo que foi falado aqui, o Espírito Santo falou ao coração, e eu espero que o que a gente falou aqui possa ter ajudado a vocês. Então nós vamos fazer a oração. Eu quero orar por você. Você que diz, bispo, eu preciso. Desculpa, gente, saiu aqui. Eu quero... Manda uma mensagem para avisar. Eu quero construir uma vida forte. Eu quero construir uma vida edificada na rocha. Eu quero. Olha aqui para mim. Você que diz, eu quero, eu preciso construir uma vida com Deus. Eu tenho dificuldade, bispo, de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de obedecer, né? Eu sou uma pessoa... Não diga que você é uma pessoa que está em cima do muro, porque o muro está no quintal do diabo. O muro não está no quintal de Deus, o muro está no quintal do diabo. Se você é uma pessoa que você tem dificuldade em se voltar para Deus, então você tem que colocar no seu coração agora o se voltar para Ele. Se você fizer isso, seja você quem for, bispo, eu sou um pecador, não sou digno. Pode ser que eu estou me dirigindo a uma pessoa que um dia já orou, já jejuou, já buscou a Deus. Você saiu da presença de Deus e voltou a fazer coisas horríveis. E você se sente a pior pessoa do mundo por ter feito isso, por ter agido dessa maneira, agido dessa forma. Tem muita gente assim que traz o peso da acusação. Ah, já fui cristão, já fui uma pessoa de Deus, mas eu saí da presença de Deus, eu fiz coisas horríveis, voltei para o mundo, fiz coisas que eu não quero nem lembrar. Pois é, mas se você está ouvindo essa palavra agora, Deus está dando uma chance para você. Porque se existe da sua parte um arrependimento, vai existir a misericórdia por parte de Deus e vai existir a salvação por parte do Espírito Santo, que vai alcançar a sua vida. Tá bom, pessoal? Vamos orar então? Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós, meu Pai, falamos aqui da Tua palavra. Nós falamos da Tua palavra. E o Senhor viu esse dia. O Senhor viu e viu muitas pessoas chamando o Senhor e o Senhor não as conhecia, como bem falado foi, porque elas não se deixaram conhecer. Mas nós aqui, meu Pai, nos voltamos para Ti. Que esse momento agora seja um momento de entrega, seja um momento de oração sincera, seja um momento onde, meu Deus, essa pessoa se volte para Ti de todo o coração e com toda a sua sinceridade. Eu não quero, meu Pai, perder a minha salvação. Eu não quero me perder nesse mundo. Eu não quero, meu Pai, deixar a chance que o Senhor nos dá escorrer por entre os dedos. Mas nós, meu Pai, nos voltamos para Ti com a sinceridade e de todo o nosso coração. Enche a nossa alma, meu Pai. Enche o nosso coração com a Tua presença. Enche o nosso ser do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, transforma o nosso ser, transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa alma. Venha, Senhor Jesus, habitar dentro do nosso ser e fazer parte da nossa vida e guiar os nossos passos a partir de agora, porque não há Deus como o Senhor. Por isso nós, aqui em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor a condição e a capacidade de ouvir ao Senhor e de praticar a Tua palavra. Queremos edificar, construir a nossa vida sobre a rocha, meu Pai. Por isso estamos sendo sinceros agora. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua ajuda, meu Deus. Então essa pessoa que ora comigo,
venha sobre ela, meu Pai, derramando o teu Espírito, derramando a tua presença e fazendo dela uma nova criatura diante de ti. Vem, Espírito Santo, Espírito do meu Senhor, vem sobre todas as pessoas que agora, meu Pai, dizem: Senhor, preciso de ti, preciso da tua presença e necessito do Senhor, meu Pai. Porque nesse momento o Senhor Jesus visita os sinceros. Ele está vivo e Ele está agora aí aonde você está. E Ele visita você nessa hora em nome de Jesus. Meu Deus, providencia para este povo a tua ajuda. Espírito Santo. Fale ao coração destas pessoas. Sim, meu Deus. Desta pessoa que é sincera com o Senhor, meu Pai. Que o Senhor se revela ao coração dela. Sim, revela-te agora. Meu Deus, ajude aqueles que sentem medo, aqueles que se sentem frágeis, aqueles que erraram e fizeram muitas coisas das quais se arrependem e têm até vergonha de chegar diante de ti, mas que o Senhor estenda as tuas mãos para ajudar esta pessoa até a conseguir falar com o Senhor e expressar o que vai na sua alma. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós a luz do teu Espírito para que nós consigamos enxergar por que caminhos é que devemos andar. Que o Senhor, meu Pai, nos mostre o que devemos fazer a cada dia. Que o Senhor fale connosco e a tua voz seja real e perceptível por nós. Que nós consigamos perceber quando é o Senhor a falar connosco. Que o Senhor derrame dentro dos nossos corações o teu amor. Que o Senhor encha os nossos corações da tua paz, da tua alegria. Que o Senhor, meu Pai, venha encher-nos também dos teus dons, de todas as coisas boas que provêm de ti. Que os frutos do teu Espírito venham ser as características que fazem parte da nossa maneira de ser e estar no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude a lidar com as pessoas difíceis, que o Senhor nos ajude a lidar com pessoas com quem é difícil conversar, com quem é difícil resolver situações e conviver. Que o Senhor, meu Pai, nos dê capacidade para enfrentar os problemas da vida com sabedoria e direção, sem desespero e sem ansiedade. Que o Senhor coloque dentro do coração destas pessoas confiança, fé, segurança, esperança e que elas sejam fortalecidas pelo Senhor em nome de Jesus. Sim, meu Pai, salva a alma dessa pessoa, salva a nossa alma. Receba a paz aí aonde você está. Receba o Espírito Santo. Que o Espírito do nosso Deus venha sobre você agora, e fazer de você uma nova criatura, independente da idade que você tem, independente de quem seja você ou do que você fez. Em nome de Jesus, que o Espírito do nosso Deus, que o Espírito do Senhor venha sobre você e que a partir de hoje a sua palavra, a palavra dele, seja luz para os teus caminhos, seja lâmpada para os teus pés. Que o Espírito Santo possa te amar e te ajudar e te fortalecer, te levantar nessa hora. Ele perdoa os seus pecados, ele perdoa você e ele te levanta nesse momento e te ajuda em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma a nossa vida nas tuas mãos, receba a nossa alma, receba o nosso ser e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que fez, pelo que tem feito e pelo que vai fazer. Muito obrigado, meu Deus. E os que amam a Deus, digam amém. Amém. E assim seja. Graças a Deus. Muito bem, gente. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que Jesus, ele vai abençoar muito a sua vida. A gente vai colocar um hino aqui, a Ana já vai procurar aqui, um hino para a gente terminar a nossa live. Mas deixa eu falar uma coisa para você, muito forte. Nós, domingo, 18 horas, domingo que vem, vamos estar aqui com vocês, tá?
No nome do Senhor Jesus. Mas a gente também, a princípio, pessoal, nós vamos fazer aqui na Ilha da Madeira, no próximo domingo, a reunião de novo no parque, no Jardim de Santa Luzia. Sim. Mudando alguma coisa, e queremos que mude, né? Mas mudando alguma coisa, a gente vai falar para você, vai anunciar com antecedência. Tá bom? E eu peço a vocês que vocês orem pela igreja nessa semana. Ore pela igreja, ore pelo trabalho. Você vai orar assim: meu Deus, abençoe tudo que o Bispo Rodrigo está fazendo. Tudo que a pastora Ana está fazendo pela igreja nessa semana. Tá bom, pessoal? Você pode orar mesmo. Por favor. Não é você falar assim, não, eu vou orar. E não ora. Quando eu falo que eu vou orar por você, eu oro. Eu oro. E às vezes passo aí com 1 minuto, 2, falando um monte de nome. Não é verdade? Abençoa. E as pessoas que nós atendemos, nós, oh meu Deus, abençoa aquela pessoa que está passando por isso, por aquilo. E se durante a semana você também quiser falar conosco, entre em contato com a gente e avisa que a gente vai falar com você também. Tá bom, pessoal? Então, ore por nós, ore pela igreja, tá? Mais uma vez aqui a gente quer agradecer as pessoas que têm ajudado a gente. A todos, vocês todos têm nos ajudado a levar a palavra de Deus a partilhar mais dos pessoas. vídeos. Muitas pessoas, nós temos feito, está a cumprir 1 ano quase que nós começamos as reuniões presenciais. Nós temos um grupo aqui na Ilha da Madeira que tem crescido e se fortalecido, de pessoas que se têm convertido, sido ajudadas e abençoadas. Pessoas que a casa não vai cair. Exatamente. Olha a diferença, E que né? se sentem felizes e gratas. E aqui na live também. Tem gente que está com a gente aí, ó. Exatamente. E vocês que também já estão aí há um Pois é. tempo. Nós queremos agradecer a vocês que têm acreditado no nosso trabalho, que acreditam na nossa sinceridade, que nos apoiam com as suas orações, com a sua evangelização, partilhando um vídeo, partilhando uma mensagem. Vocês Com as suas que contribuições contribuem, também econômicas. têm contribuído para que durante este tempo nós estejamos a fazer as lives, vinhamos melhorando no material que temos, possamos publicitar o trabalho que fazemos e chegar a mais pessoas. Vocês que têm permitido que nós façamos as reuniões também no hotel, que nós já tínhamos ido ao Porto, voltado, já tínhamos algo reservado para ir, ainda não sabemos exatamente quando, mas chegaremos lá. Tudo isso é patrocinado pelas pessoas. Exatamente. Né? E nós E até mesmo a abertura da igreja. igreja, né? Exatamente. A gente agora vai para esse passo de abrir a igreja e vai ser uma bênção. Que Pode Deus ter certeza abençoe disso. vocês grandiosamente. Se precisarem de alguma coisa, como vocês já sabem, entrem em contacto connosco. Estamos aqui dispostos e com muita vontade de ajudar. Boa tarde, boa noite e que Deus abençoe a todos. Boa semana. Vamos lá. Uma semana abençoada para todos e tem esse hino aqui para você. Vamos lá. Vive, cante com fé. Temor, mas eu bem sei. Dona Laura, boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Seu Franco, um grande abraço. Vamos lá, vamos dando boa noite aí. Boa noite, Isabel, Deus a abençoe muito. Boa noite, Dona Maria Alice, Deus abençoe. Dona Carmelita, Deus abençoe, Dona Carmelita. Esperamos por si. Boa noite, Dona Emília, Deus abençoe. Boa noite, Dona Maria Fátima. Que Deus a abençoe, Dona Noémia Camacho. Boa noite. Que Deus a abençoe. Boa noite, Dona Linda. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Dona Alice Teixeira. Que Deus abençoe muito a si e a sua família. Boa noite, Dona Teresa Neves. Que Deus a abençoe. Boa noite, Dona Alcina. Deus a abençoe muito. Quem mais? Boa noite, Senhor Camacho. Deus o abençoe. Em breve vamos estar juntos. Boa noite, Dona Isabel Pinto. Deus abençoe. Boa noite, Humberto, Karina, Santiago, Jason. Deus os abençoe muito.
Dona Ana Teles, Deus a abençoe muito. Em breve vamos estar juntos também. Boa noite para o Pedro. Boa noite, Dona Elizabeth, que Deus a abençoe. Dona Elizabeth, em breve também vamos estar juntos. Não sei se na Madeira ou no Porto, mas vamos estar. Boa noite, Sr. Paulo Oliveira, Deus o abençoe. Se precisar de alguma coisa, entre em contacto connosco e venha participar nas nossas reuniões. Já as começamos aqui na Madeira. Boa noite, Dona Lina Marinho Forte. Deus a abençoe, a si, ao seu esposo e a sua família. Boa noite, Misael. Misael, isso. Boa noite. E Viviane, E né? Viviane, Deus abençoe. Isso. Boa noite, Lúcia. Deus te abençoe. Boa noite, Bruno. Boa noite, Dona Elisa. Que Deus a abençoe muito. Vamos lá. Boa quem noite, mais? Dona Adília. Deus abençoe. Vitor. Estou aqui à procura das pessoas. Vamos lá. Cante aí, ó. Na glória, o meu Jesus. Senhor que- Joaquim, não sei se já falei consigo. Boa noite. Que Deus o abençoe. Porque ele. Boa noite, vive. Fernando. Deus te Marlene. abençoe. Boa noite, Marlene. Deus abençoe. Boa noite, Maria Cláudia. Deus abençoe. O Senhor Bruno Rodrigues. Boa noite, Célia. Boa noite, Dona Maria Santos. Dona Elizabeth. Dona Maria Gomes. E a todos vocês que nos acompanham. Deus os abençoe. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Uma semana de bênçãos e um grande abraço. Amanhã, a noite da prosperidade aqui conosco, aqui às 9 da noite, tá? Tchau. Tchau. Deus abençoe a todos. Que vivo está.